Então, este é o último encontro, né, da série Encontros Mulheres, Acervos e Museus em Itu, São Paulo, organizado pela professora Maria Aparecida de Menezes Borrego e o Educativo do Museu Republicano, com a parceria muito importante e especial do Museu da Música e Museu da Energia Itu, que trouxeram pesquisas novas sobre as mulheres ituanas e compartilharam com a gente trabalhos recém-publicados, recém-pesquisados, inclusive o Museu da Música vai trabalhar o tema apresentado ao longo do ano. Então, para a gente foi uma grande alegria essa parceria, como sempre é. Sempre positiva, o apoio do Museu Paulista sempre, né? A nossa assessoria pela divulgação, e a presença de todos vocês, né? De Tu e também da cidade, né? Da cidade de Itu. Então, acho que a gente apresentou várias facetas, né? Desconhecidas, então, das relações sociais e cotidianas para a compreensão da sociedade brasileira, com enfoque, então, nessas mulheres. Mas também ficaram, né, desses encontros, e com certeza a fala da Isabela também vai trazer isso, novas formas, novas pesquisas também suscitadas, né, por esses encontros, pelas perguntas, pelos questionamentos, pelas vontades de conhecer mais. Então, é isso que é o mais importante, né, que a gente continue trocando e trazendo alegria nesse contexto tão difícil, tão delicado, lembrando tantas mulheres, né, que nesse contexto de pandemia continuam cuidando da sua família, cuidando do seu trabalho, organizando a sua casa, né, como um lugar de resistência, de resiliência. Então, todas essas mulheres trazem trajetórias muito importantes para a gente lembrar, né, da nossa capacidade de resiliência, de reconstrução, de encontrar novos caminhos e de resistir em cotidianos muito difíceis. Então, acredito que nada mais importante em março que a gente pensasse nesse sentido, né? Acho que os museus podem ensinar sobre resistência e resiliência e sobre novas formas da gente construir um cotidiano, né? Quando a gente vê mulheres com tantas lutas, a gente percebe que a gente precisa criar uma sociedade com menos diferenças sociais e diferenças de gênero, né? Que o gênero seja entendido como uma categoria analítica e não nada mais do que isso, né? Mas uma forma das pessoas viverem de uma forma mais harmoniosa. Então, hoje, com grande alegria, a gente traz, no dia 29 de março, a palavra da Isabela Bonaventura de Oliveira, né? O título dela é Gênero e Profissão Farmacêutica em São Paulo, a trajetória de duas farmacêuticas ituanas, depois ela vai dizer, né, tem alguns percalços da pesquisa aí, de 1895 a 1917. E a Isabela, ela é mestre em História Social, né, pela USP, formada em bacharelado pela História da USP também, atualmente faz o doutorado, né, estudando os caminhos e controvérsias que envolvem a legitimação da farmacologia como campo de estudo médico, e autora do livro Profissão Farmacêutica em São Paulo, Prática Científica, Ensino e Gênero, 1895-1917, da editora Fiocruz, 2020. Então, a Isabela nos lembra aí, né, dessas mulheres que atuam na ciência. Então, seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Aline. Primeiro, gostaria de agradecer a você, a professora Maria Aparecida, por esse convite, que ficou muito feliz em aceitar e está dividindo a minha pesquisa com vocês hoje. Vou só compartilhar a minha tela. Está sendo possível ver? Está dando para ver? Sim.
Sim? Ah, perfeito. Qualquer problema ou instabilidade, podem me avisar por voz que, enfim, eu altero aqui qualquer coisa, problema que a gente tiver, né? Bem, enfim, então, como a Aline já disse, eu sou a Isabela, eu sou atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em História Social pela Universidade de São Paulo, sou orientada pela professora Márcia Regina Barros da Silva, né? E hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, Gênero e Profissão Farmacêutica em São Paulo, Trajetórias de Farmacêuticas entre 1895 e 1917. Esse título está um pouco diferente do que a Aline passou para vocês anteriormente, mas a gente vai discutir um pouquinho por que isso se modificou, né? E esse tema que eu venho apresentar para vocês, ele resulta da minha pesquisa de mestrado, e os dados que eu elaborei na minha pesquisa de mestrado, eles foram publicados num livro pela editora Fiocruz, como a Aline mencionou, né? Profissão Farmacêutica em São Paulo, Prática Científica e Ensino e Gênero, entre 1895 e 1917. Trouxe o livrinho aqui para fazer uma pequena autopropaganda, né? E, enfim, então o livro foi publicado pela editora Fiocruz em dezembro do ano passado. Afinal, né, do que se trata essa pesquisa? Essa pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, ela tinha como objetivo analisar o processo de institucionalização da profissão farmacêutica em São Paulo entre 1895 e 1917, ressaltando a participação de mulheres nesse processo, principalmente após a fundação da Escola de Farmácia de São Paulo, em 1898. Por que a Escola de Farmácia de São Paulo, né? Porque entre 1901 e 1916, essa instituição de ensino, ela formou 129 mulheres. E essas 129 mulheres formadas nas 15 primeiras turmas, elas eram basicamente 25% dos formados. Essa cifra, essa porcentagem, embora ela não seja majoritária, ela é bastante relevante para o período, né? Principalmente essa relevância, ela se mostra para nós quando nós acompanhamos o caso, por exemplo, da Faculdade de Medicina de São Paulo. Acompanhando as 15 primeiras turmas da Faculdade de Medicina de São Paulo, nós percebemos como, nessas 15 primeiras turmas, nós tínhamos somente 2,5% de mulheres formadas, enquanto em farmácia nós temos 25%. Então, nós percebemos que essa questão de gênero era um elemento essencial para pensar essa institucionalização da profissão, principalmente após a escola, né? Antes da gente se aprofundar um pouco mais na questão das formadas, eu gostaria de ressaltar para vocês algumas articulações que antecederam a fundação da escola, né? E inicialmente falar um pouquinho, explicar um pouquinho, como que o ensino farmacêutico se organizava no século XIX no Brasil, né? Nós tínhamos 2 cursos de farmácia oferecidos pelas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Esses cursos eles foram instalados em 1832 como cursos anexos das faculdades de medicina. E ao longo de todo o século XIX, nós tínhamos somente uma instituição dedicada especificamente ao ensino de farmácia, e essa instituição era a Escola de Farmácia de Ouro Preto, fundada em 1839. Né? Então, quer dizer, os 2 cursos farmacêuticos mais antigos, inclusive os que tinham uma frequência um pouco maior de alunos mesmo, eram cursos anexos às faculdades de medicina, né? Mas, afinal, o que significa, né? O que significa ser um curso anexo? É uma categoria que nós não usamos hoje. E ser um curso anexo, na verdade, significava o seguinte: significava que a formação em farmácia tinha um currículo reduzido, tinha menos disciplinas, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos 6 matérias para o curso farmacêutico inteiro, né? E outra coisa muito importante que envolvia ser curso anexo. Travou? Travou? Voltou. Voltei? Voltou. Ai, meu Deus. Em que parte vocês pararam? Não, parou, foi agora. Foi coisa de Ai, tá bom. segundos. Não, perfeito. Me avisa que eu mudo a conexão aqui, tá? Pode deixar. E, enfim. Então, o que significa ser curso anexo? Significa ter um currículo reduzido e significa que os farmacêuticos, aqueles formados pela escola, eles não podiam dar aula nessa instituição de ensino.
né? Então, quer dizer, esse arranjo de curso anexo, na verdade, ele reforçava uma dinâmica hierárquica entre farmacêuticos e médicos. Por quê? Porque os farmacêuticos não podiam ensinar outros farmacêuticos, porque o curso de farmácia, por ser anexo, ele tinha uma categoria subordinada, ele tinha uma categoria menor dentro dessa instituição de ensino, né? Essa dependência institucional em relação à medicina descontentava muito os farmacêuticos, principalmente os farmacêuticos paulistas, que foram os que eu estudei, né? E esses farmacêuticos, na década final do século XIX, eles começam a se articular, a fundar suas próprias associações, a fundar suas revistas específicas, nas quais eles vão discutir os temas relevantes para os farmacêuticos como categoria, como grupo, né? Então, o que vai acontecer? Em 1894, nós temos a fundação da Sociedade Farmacêutica Paulista. É a primeira sociedade dedicada a esse grupo em São Paulo, né? E no ano seguinte à fundação dessa sociedade, nós temos a publicação da Revista Farmacêutica, né? A Revista Farmacêutica ela é um periódico super importante, eu usei muito na minha pesquisa, né? Por que a Revista Farmacêutica ela é tão importante? Porque através dessa revista, eu consegui mapear um pouco como esses farmacêuticos associados pensavam, como eles estavam se articulando para adquirir espaço institucional, né? E principalmente para fundar uma identidade profissional mesmo, para dizer o que era a tarefa do farmacêutico e o que esse profissional se diferenciava do médico, do droguista, enfim, de outras categorias que estavam em circulação, que eu não vou aprofundar hoje, mas eles estavam dizendo o que o farmacêutico faz. Então, o que seria a responsabilidade desse farmacêutico, quais seriam os saberes, os objetos e as práticas. Ressaltando muito, por exemplo, a necessidade de que, para o farmacêutico abrir farmácia, ele necessitaria ter o curso superior, o que era uma coisa que não necessariamente acontecia, quando nós vamos ver nos registros, né? Então, esses farmacêuticos defendem a necessidade de um ensino, defendem a necessidade de ter conhecimentos em química, eles vão falar muito sobre conhecimentos em botânica também, porque eles compreendem que entender essas plantas medicinais nacionais é um papel importante do farmacêutico, e que, por meio desses conhecimentos, o farmacêutico poderia se firmar como um homem de ciência, né? E, principalmente, não digo homem à toa aqui, como um homem de ciência capaz de se firmar, de ter um papel no progresso republicano. Lembrando que nós estamos no período republicano e esse discurso de progresso, ele é super presente, né? Então, o farmacêutico, ele é delineado dessa forma. O que vai acontecer? Esses membros da sociedade farmacêutica e autores dessa revista, eles vão se articular para fundar a escola de farmácia, né? E a escola de farmácia, ela vai ser fundada em 1898, né? E é muito interessante, porque esses farmacêuticos, eles vão, por exemplo, se associar, inclusive com alguns médicos, para ter a fundação dessa escola, né? Lembrando que a gente não tinha faculdade de medicina em São Paulo nesse período ainda, então alguns médicos vão participar desse ensino, né? A escola de farmácia, ela oferecia o curso em 3 anos, com 9 matérias, sendo que nós tínhamos um 4º ano opcional, né? Nesse 4º ano opcional, o indivíduo estudaria higiene ou indústria, voltado para a indústria de farmácia mesmo, e se esse indivíduo cursasse o 4º ano, ele sairia com o título de bacharel em ciências farmacêuticas. Caso cursasse os 3 primeiros anos, saía com o título de farmacêutico mesmo. Né? A grande maioria das pessoas que se formaram como farmacêuticos mesmo. Nós vamos ver, né, na verdade, que essas mulheres, eu não acompanhei nenhuma mulher que se tornou bacharel dentre as formadas, né? E isso é importante porque ter o grau de bacharel significa que você poderia dar aula na escola. Né? O que mais que nós temos em relação a essa instituição de ensino? A partir de 1903, a escola de farmácia também passou a oferecer o curso de odontologia e obstetrícia, né? Passando a se chamar Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia, que também eram carreiras muito procuradas pelas mulheres, né? E o que vai acontecer? Em 1934, essa instituição de ensino ela vai ser anexada à USP, né? Em 1911, só fazendo uma pequena ponte, o curso de obstetrícia vai ser fechado, e a partir de 1934,
quando essa faculdade é anexada à USP, ela dá origem aos cursos de farmácia e de odontologia que nós temos até hoje na Universidade de São Paulo. Basicamente, eles nasceram com essa escola de farmácia e depois escola de farmácia, odontologia e obstetrícia. O que vai acontecer? Né? A fundação de uma escola voltada especificamente para a formação do farmacêutico é algo super importante e que os associados queriam bastante. E quando eu digo associados, são todos homens, né? Os autores da revista farmacêutica são homens, esse corpo docente é formado por homens, né? E esses fundadores, eles tinham que enfrentar dois problemas que eles haviam mapeado nos cursos farmacêuticos existentes. O primeiro deles era o pouco interesse pelo curso, né? Principalmente em relação ao Ouro Preto, se comenta que as turmas eram esvaziadas, que você tinha poucos alunos. O segundo problema era a evasão dos formados para o curso médico, porque, de acordo com o que eu vi na revista farmacêutica, isso acontecia bastante. O indivíduo se formava em farmácia, exercia a profissão por 2 ou 3 anos para guardar algum dinheiro e depois utilizava esse dinheiro para se formar em medicina, né, para fazer o curso de medicina. Então era necessário, né, para conseguir que essa escola se mantivesse, tivesse alunos, era necessário, né, superar dois problemas. Primeiro, encontrar um público no qual a formação em farmácia fosse uma oportunidade, inclusive uma oportunidade de ascensão, uma oportunidade de se nobilitar, em primeiro ponto. E, em segundo ponto, também era importante pensar pessoas, um grupo, né, que supostamente não se interessaria pela carreira médica, ou que veria a carreira médica como um problema, enfim. Né. Nessa dinâmica de buscar alguém que quisesse o curso e também não quisesse evadir para a medicina, nós vamos ver que os fundadores começaram a elaborar uma série de discursos de estímulo à presença de mulheres na escola. Né, compreendendo essas mulheres como um grupo que vai ver na escola uma oportunidade e que, na concepção desses fundadores, não procuraria as carreiras médicas, porque as carreiras médicas seriam, enfim, muito nobilitadas, mexeriam com o corpo, isso envolveria uma série de tabus, e, enfim, as mulheres não procurariam esse curso. Né? Em relação às farmacêuticas, eu não vi nenhuma que procurou o curso médico depois. Entretanto, eu vi a trajetória de uma dentista, né, que procurou o curso médico depois de ter se formado na escola, e eu acho que o relato dela é interessante porque nos permite ver essa diferença. A família dela aceitou muito bem ela se formar em odontologia. Entretanto, quando ela disse que iria para o curso médico, ela relata que a mãe dela fala assim para ela: ai, filha, mas medicina... Por quê? Então, as mulheres acabam sendo desencorajadas a procurar o curso médico. Os fundadores tinham bastante ciência que esse arranjo aconteceria e, por isso, apostam nesse público. Né? O que acaba gerando uma coisa interessante para nós, né? Porque nós vemos fundadores de uma instituição de ensino estimulando mulheres a entrar. Né? Mas a pergunta fica: como que são esses discursos de estímulo à presença de mulheres? Quais são os argumentos que são utilizados? Eu trouxe dois trechos para trabalhar aqui com vocês. E o primeiro está aqui, né? Eu vou ler para vocês aqui. Esse discurso, ele foi elaborado por um dos fundadores da escola, que se chamava Amâncio de Carvalho. Esse discurso, ele circulou na sessão de instalação da escola. Ou seja, quando se resolveu que a escola ia ser fundada, esse discurso aqui foi elaborado. Então, nos permite perceber que isso estava em circulação desde o primeiro momento de fundação da escola. O Amâncio de Carvalho, então, diz: a escola de farmácia pode também proporcionar à mulher brasileira mais uma aptidão à sua inteligência, mais um ramo de vida às suas justas aspirações. A eterna e boa companheira dos nossos dias, que já nos correios e nos teléfonos tem tido ocasião de provar as suas aptidões, pode também aproveitar a profissão de farmacêutico, colaborando conosco nos progressos do espírito humano. Quem melhor, pergunta o orador, poderia adoçar uma pílula? Né? Então, quando a gente lê esse trecho, a gente percebe dois elementos importantes. Primeiro, a mulher que frequentaria essa escola de farmácia, ela já é categorizada por esse fundador como uma companheira, como alguém que acompanharia, que colaboraria nos progressos do espírito humano, não alguém que efetivaria esse processo, que efetivaria esse projeto. Então, as mulheres, elas são colocadas como colaboradoras.
E o orador, inclusive, né, o Amâncio de Carvalho, ele fecha esse discurso perguntando quem melhor poderia adoçar uma pílula, né? E aqui a gente tem uma questão muito importante. Por quê? Quando no início da minha apresentação eu disse que os farmacêuticos se incomodavam com essa subordinação em relação aos médicos, significava que os farmacêuticos também se incomodavam com o posto de auxiliar que os médicos lhe reputavam. O médico sempre colocava o farmacêutico como um auxiliar, como um prestador de serviços a ele. Inclusive, ao longo do século XIX, o farmacêutico muitas vezes era categorizado como o cozinheiro do médico, né? Alguém que cozinharia o medicamento, né? E justamente todo esse processo da revista farmacêutica, da sociedade, da fundação da Escola de Farmácia, ao querer colocar essa profissão como uma profissão envolvida com ciência, o farmacêutico com uma identidade científica, buscava justamente se afastar do posto de auxiliar, se afastar da cozinha e se aproximar do progresso, se aproximar do laboratório. Entretanto, quando se mencionava a atuação de mulheres, a gente percebe que o jogo vira. A gente percebe que os farmacêuticos usam para as mulheres os discursos que inicialmente eram utilizados para subordinar a eles. Então, eles questionavam o posto de auxiliar, eles questionavam ser chamados de cozinheiros dos médicos. Entretanto, quando chega na hora de mencionar uma mulher atuando na profissão, ela vai ser uma companheira, ela vai ser uma colaboradora, ela vai adoçar uma pílula, que até tem um quê com a confeitaria aqui também, né? Então, ele já vai bem para essa questão de uma culinária mesmo, né? Então, a gente tem essa primeira relação com os fundadores, né? Uma coisa interessante é dizer que, assim, embora esse discurso esteja presente na revista farmacêutica, ela não circulou somente, esse discurso não circulou somente nos periódicos de farmácia. Ele também circulou em outros periódicos bastante distribuídos. Esse discurso do Amâncio de Carvalho pode ser encontrado no jornal O Estado de São Paulo. Tá? A fundação da Escola de Farmácia foi anunciada e celebrada na revista Mensageira, que é uma revista que a gente tem acesso online a ela, se não me engano, pela Hemeroteca Digital, e ela é uma revista voltada ao público feminino. Então, quer dizer, esses discursos de estímulo à presença de mulheres, eles realmente circularam nessa imprensa paulista, né, e foram, enfim, consumidos por muitas pessoas. Muitas pessoas acabaram vendo esse tipo de discurso que eu estou lendo para vocês. Outro trecho que nós temos e que é interessante trabalhar foi publicado na seção Notícias da revista farmacêutica, né? Esse discurso ele foi, enfim, publicado na revista em 1902, no ano que antecedeu a instalação do curso de odontologia e de obstetrícia. Então, estava acontecendo toda aquela negociação para colocar 2 cursos novos na escola. E, nesse momento, a revista farmacêutica veicula o seguinte trecho na sua seção Notícias. Vou ler. Muito folgamos em ver uma parte do belo sexo resolvida a procurar outras profissões que não a de professora, a qual tem sido abraçada por quase todas as senhoritas de São Paulo, com grave prejuízo para o governo, que vê diariamente aumentar o número de pensionistas do Estado. A Escola de Farmácia, com a atual organização, oferece às senhoras estudiosas 3 profissões que lhes são apropriadas, e por meio das quais poderão viver independentes da tutela dos poderes públicos e até dos maridos. As profissões de farmacêutica, dentista e de parteira, né? Então, quer dizer, a gente vê o estímulo, novamente, à presença de mulheres na escola, o estímulo à presença também nas profissões de dentista e de parteira. E aqui, esse trecho, e exatamente por isso que eu trouxe, ele estabelece uma ponte entre a profissão farmacêutica e o magistério, né? E a profissão de professora. E essa ponte, ela não é uma ponte que acontece ao acaso, não é algo isolado nesse texto da escola, né? Quando a gente vai acompanhar o regulamento dessa instituição de ensino, que vai falar as matérias, o que você precisa para se inscrever, enfim, todo o regulamento da escola,
referente a 1903, a gente vê uma cláusula bem específica, que eu até destaquei aqui para vocês, né, que coloca que normalistas e professoras das escolas públicas poderiam se matricular na escola de farmácia sem a necessidade de apresentar os exames preparatórios. Né? Os exames preparatórios, na verdade, eles são uma série de provas que o indivíduo precisaria fazer antes de entrar, né? Seria parecido com o vestibular, mas não é idêntico o processo, mas só para entender, você tem que ter esses exames preparatórios para poder entrar, não só na escola de farmácia, creio que na grande maioria, se não todas as instituições superiores nesse período. Né? Então, o que vai acontecer? Esse trecho nos permite observar que as normalistas e as professoras, elas foram estimuladas a compor o corpo discente da escola. Elas foram vistas como um público que poderia, inclusive, compor esse local. Né? E quando nós continuamos pensando um pouco essa relação entre farmacêuticas e magistério, justamente, né? A gente começa a pensar como, assim como na profissão de professora, né, a profissão de farmacêutica também era mencionada como algo adequado às mulheres, né? E quando eu digo adequado às mulheres, nos termos desse período, a gente está ativando concepções essencialistas de gênero, certo? Então, concepções que compreendem mulher enquanto uma essência e que essa essência vincularia de maneira direta, supostamente, as mulheres à maternidade, à delicadeza e ao cuidado. Então, quando esses indivíduos falam que a profissão farmacêutica, ou inclusive a de professora, são adequadas às mulheres, são essas concepções essencialistas, são essas essências que estão sendo trazidas para jogo. Né? E isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, nós vimos no primeiro trecho que eu coloquei, essa relação com adoçar uma pílula, com a própria culinária. Muitas vezes, em outros trechos que eu acabei não trazendo para não ficar excessivo, as mulheres farmacêuticas, elas são mencionadas como alguém que cuidaria muito bem das suas farmácias. Elas cuidariam da farmácia como se cuidassem do próprio lar. Então, muitas vezes, essas concepções de maternidade, cuidado, essas essências que circulam nessa época como algo diretamente ligado às mulheres, são ativadas por esses fundadores e professores para dizer por que as mulheres poderiam frequentar esse curso. Outra coisa interessante para a gente pensar é que, assim como acontecia, enfim, no magistério, as farmacêuticas, elas também eram chamadas para ocupar postos, ocupar uma profissão que, embora fossem exaltadas pelas autoridades científicas, elas possuíam menos prestígio social. E justamente eram profissões menos procuradas pelos homens. Né? Então, as mulheres, elas são sempre chamadas para essa carreira super honrada, mas que os homens não querem fazer. Então, tem justamente esse jogo quando a gente fala de estímulo à presença de mulheres, tanto no magistério quanto na escola de farmácia. Aqui eu trouxe para vocês uma foto de 1906, né, do jornal Comércio de São Paulo. Essa foto, ela faz referência às formadas do ano anterior, de 1905. Né? E, inclusive, a escola de farmácia saiu nesse jornal com o chamariz de ser uma instituição com muitas mulheres. Então, justamente, esse foi um porquê da escola ter saído no jornal e tudo mais. Né? Entretanto, né, nós vimos aqui como os formados mencionam a presença dessas mulheres e tudo mais, mas ao longo da minha pesquisa eu sempre tive a curiosidade de pensar como essas mulheres iriam agenciar esse espaço. Né? O que talvez isso significaria para elas? Né? Como que elas atuariam a partir dessa brecha que eu estou mostrando aqui para vocês? Né? E na minha pesquisa, né, por meio da análise da trajetória de algumas formadas, foi possível ir além desses discursos elaborados por fundadores e elaborado por docentes da escola. Né? Por meio dessas trajetórias, se torna possível destacar como as farmacêuticas atuaram, né, e justamente se inseriram na cena pública do período. Né? E quando eu falo perseguir essas trajetórias, acaba sendo uma coisa bem difícil, né? Porque a gente tinha 129 formadas, eu consegui um pouco mapear a trajetória de 66, né? E de maneira bem difícil, porque é complicado encontrar o registro dessas mulheres, a hemeroteca digital me ajudou bastante, algumas outras documentações que traziam o nome dos pais, a data de nascimento, acabava me ajudando, e muitas vezes eu consegui entender
digamos assim, o lugar social dessas mulheres, né, é por meio dos pais. Muitas vezes era mais fácil encontrar o nome do pai num periódico do que o nome da farmacêutica. Claro, o objetivo era mapear a trajetória dela, mas por meio desse pai eu poderia compreender um pouco como essas farmacêuticas se inseriam, qual extrato social elas pertenceriam. Eu trouxe hoje para vocês a trajetória de 5 farmacêuticas. Uma ituana, que é a Alice Teixeira, que já vou falar a seguir. Outra que inicialmente havia sido identificada como ituana, né? E aí eu vou comentar com vocês um pouco esse trabalho com a documentação. E como eu percebi que ela originalmente não era de Itu, ela era de Tapira, mas depois eu vou mostrar o que acabou gerando essa diferença de olhar. E também vou falar de 3 farmacêuticas que abriram estabelecimentos na cidade de São Paulo e cujas trajetórias nos permitem compreender estratégias dessas farmacêuticas na sociedade. Afinal, como que elas se inseriram, né? A primeira delas, que eu trouxe aqui para vocês, é a Alice Teixeira, né? A Alice Teixeira, ela é filha de um funcionário da administração judiciária de Itu, né? Ela é uma ituana. O pai dela se chama João Carlos de Camargo Teixeira e ela se formou em 1906 com 27 anos, né? Uma coisa bem importante é que a Alice Teixeira, ela ganhou o prêmio Braulio Gomes, né? O que é esse prêmio Braulio Gomes? Ela, além de ser uma formada em farmácia, ela também é uma premiada, né? O prêmio Braulio Gomes, que inclusive essa imagem aqui do centro eu trouxe para mostrar isso para vocês, esse prêmio ele era concedido a alunos e alunas que se formassem com distinção, né? Que obtivessem as notas mais destacadas e etc. Ao longo das 15 turmas que eu acompanhei, o prêmio Braulio Gomes ele foi vencido por 3 mulheres. A primeira dela foi a Leonor da Costa Guiar, depois a Alice Teixeira, nossa ituana, que está aqui, e também a Irma de Godoy, que vai fechar os nossos casos de farmacêuticas aqui. A Alice Teixeira, como eu comentei, ela se forma em 1906 com 27 anos, que é uma coisa bem diferente até para a época, né? Em geral, as formadas na escola de farmácia, elas têm entre 18 e 20 anos, a grande maioria delas. Eu acabei, inclusive, trazendo alguns casos de formadas até um pouco mais velhas que essa média, mas a média costuma a passar por aí, elas se formam jovens, né? E uma coisa bastante interessante é que a formatura da Alice Teixeira na escola de farmácia, inclusive a obtenção desse prêmio, acaba fazendo com que o nome dela circule na imprensa e seja possível para nós seguir um pouquinho a trajetória dela, né? Esse recorte aqui de jornal que eu trouxe para vocês é do jornal República, um jornal ituano que está disponível online, né? E essa reportagem, cujo título é o nome dela, Dona Alice Teixeira, essa reportagem está na primeira página. Então, a gente vê aqui uma mulher aparecendo na primeira página de um jornal, né? Então, essa circulação delas pela escola acaba gerando o seu aparecimento, não só na cena pública, claro, mas também nessa documentação, para que nós possamos acompanhar. A Alice Teixeira, eu não consegui acompanhar o fato dela ter aberto farmácia. Né? Não significa que ela não abriu, mas significa que eu não consegui mapear isso, né? Mas o que eu consegui mapear é que ela se casa no mesmo ano em que se formou, né? Acaba se tornando Alice Teixeira Bicudo, que é um grande desafio para quem estuda mulheres, é esse tal desse nome de casada, que acaba alterando, enfim, o registro, e a gente acaba tendo alguns problemas. Só que, embora a Alice Teixeira ela não tenha aberto farmácia, pelo menos pelo que eu consegui mapear, ela se registrou no Serviço Sanitário de São Paulo. O que isso significa, né? Se registrar no Serviço Sanitário de São Paulo era uma etapa obrigatória caso você quisesse abrir um estabelecimento. Então dá para perceber que essa intenção estava presente. Inclusive, ela é uma das poucas farmacêuticas, e por isso que eu trouxe esse recorte aqui, que eu estou circulando, com 33 em cima. Esse recorte é uma atualização no cadastro dela, que ela atualizou para o nome de casada. Isso não necessariamente acontece. Isso é uma coisa interessante, porque significa que, embora ela, enfim, não tenha aberto farmácia, existia essa intenção, né? Outro recorte interessante, presente no jornal Cidade de Itu, né, mostra a Alice Teixeira
como, enfim, mostra o aniversário dela em 1915, né? E o que eu gostaria de destacar para vocês é que esse trecho está falando Dona Alice Teixeira, digna esposa, cadê aqui? Desculpa. A distinta farmacêutica, senhora Dona Alice Teixeira. Então, quer dizer, aqui o título de farmacêutica acaba aparecendo como um título de distinção social mesmo. E isso acontece com muitas delas. Então, o título de farmacêutica acompanha o próprio nome delas. Então, sempre a distinta farmacêutica, a honradíssima farmacêutica. Então, esse título acaba muitas vezes acompanhando o nome como uma forma de distinção social. Outra farmacêutica que eu também percebi a presença dela na imprensa sendo mencionada como distinta farmacêutica e tudo mais, é a Joana Stamato Bergamo, né? A Joana Stamato Bergamo, ela se formou em 1906, ela se formou na mesma turma da Alice Teixeira, ela era filha de um industrial, que chamava Rafael Stamato, ele vendia alguns maquinários e tudo mais, né? E inclusive, a Joana Stamato, ela tem um caso bastante interessante. Por quê? Porque ela abriu uma farmácia junto com o marido, que inclusive é essa farmácia Bergamo que nós temos aqui, né? Então, ela e o marido, Alário Bergamo, abriram uma farmácia. E, além disso, o caso dela, para mim, é super interessante. Por quê? Porque, além de abrir uma farmácia, ela também formulou um medicamento, cuja propaganda eu trouxe aqui para vocês verem, que é o lactífero. Né? O lactífero, como o próprio nome já pode aludir, né, ele era um remédio que buscaria estimular a produção de leite, né, nas mulheres, e justamente o que é interessante é que a Joana Stamato, ela está formulando um remédio para ser utilizado por outras mulheres e que também se voltaria para a saúde da criança. Então, quer dizer, essas farmacêuticas, a partir da formação oferecida na escola, elas também começam a usar suas próprias estratégias, usar os seus conhecimentos no laboratório para formular medicamentos, e justamente medicamentos voltados para o público feminino, né? Então, elas começam também a agenciar esse lugar e serem bastante ativas dentro da profissão. Inclusive, o que é super interessante nesse anúncio que eu trouxe, né, é que é a preciosa descoberta da farmacêutica Joana Stamato Bergamo. Então, ela aparece aqui realmente como, enfim, com todo o direito sobre a sua produção, sobre o seu remédio, né? A Joana Stamato Bergamo, ela também é responsável pela produção de um outro medicamento. Esse outro medicamento aparece na imprensa, eu não trouxe aqui, mas aparece na imprensa em parceria com o marido, o Alário Bergamo. E esse outro medicamento chamava tosseína, né? Tosseína Bergamo, que seria um medicamento justamente para a tosse, né? E, enfim, então, quer dizer, a Joana Stamato, ela circula muito bem por essa esfera pública, inclusive formula um medicamento voltado à saúde da mulher, né? Por fim, para essa primeira parte de 3 farmacêuticas, a gente tem o caso da Stella Sintra Warne, né? A Stella Sintra Warne, ela é uma farmacêutica formada em 1907, ela se forma com 18 anos, ela é filha de um médico de Itapira, justamente, né? E inicialmente, quando, enfim, recebi o convite para falar aqui para vocês e tudo mais, fui buscar, né, nos meus registros as farmacêuticas ituanas, e a Stella Sintra Warne, assim como a Alice Teixeira, apareceu ali como Itu, né? Eu tinha colocado ela lá dessa forma nos meus registros. Eu acabei não trabalhando muito o caso dela, nem no mestrado, nem no livro, mas busquei revisitar para trazer para vocês. E quando eu fui revisitar os documentos, né, justamente fazer esse estudo, inclusive um ótimo encontro ter feito tudo isso, né, eu percebi que o que inicialmente eu tinha lido como Itu aqui, e até queria mostrar como que isso aconteceu, né, acabou sendo, na verdade, Itapira. Tinha uma continuação aqui, no meio disso tudo, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando eu fui buscar a trajetória da Stella Sintra Warne, eu percebi que ela trabalhou, justamente, isso é uma coisa muito legal, ela abriu farmácia em Itapira. Ela assumiu a responsabilidade da farmácia Confiança. Então, ela assumiu a profissão, né? Eu falei, nossa, mas por que ela foi para Itapira se ela era de Itu, né? O que será que está acontecendo? Aí voltei para a documentação e percebi que ela sempre foi de Itapira, isso foi uma comida de bola minha mesmo, né? Mas, de todo modo, é super interessante a trajetória dela, por isso que eu trouxe, porque ela é mais um exemplo de farmacêutica que abriu um estabelecimento no nome dela, isso era super comum, né? Acontecia com muitas formadas, eu quero dizer,
né? Então, quando a gente vê a trajetória da Alice Teixeira, da Joana Stamato e da Stella Sintra-Warner, nós vemos nuances diferentes, algumas parece que não abriram farmácia, mas deixaram o registro em dia, outras fizeram medicamento, outras efetivamente abriram a farmácia também, mas quando a gente vê, basicamente por meio dos pais, a origem social dessas formadas, a gente percebe que a Alice Teixeira era filho de um membro da administração pública, a Joana Stamato, filho de um industrial, e a Stella Sintra-Warner, ela era filha de médico, né? O que nos dá uma impressão de que as formadas na escola de farmácia, elas seriam oriundas de um grupo de elite, né? O que, inclusive, a bibliografia me apontava isso. Entretanto, quando eu fui buscando esses outros perfis, eu comecei a perceber que essas formadas, elas tinham uma origem social um pouco mais complexa. Dizer somente que elas eram pessoas de elite seria um pouco reducionismo, né? Então, o que acontece? Outras trajetórias também nos permitem ter um olhar mais amplo. Uma trajetória que me agrada muito, e por isso que eu trouxe aqui para vocês verem, é a da Fanny Lange. Né? A Fanny Lange, ela era uma alemã. Eu não consegui, enfim, perseguir a trajetória do pai dela. Ela se formou em 1915, com 31 anos, já tendo um filho, o futuro médico Oswaldo Lange, né? E o que aconteceu? A Fanny Lange, ela é um caso bem interessante, porque quando ela se insere na escola de farmácia, ela já trabalhava em uma farmácia, ela trabalhava como prática numa farmácia. Então, significa que ela buscou o curso de farmácia justamente para se profissionalizar, para ser capaz de abrir o seu próprio estabelecimento, se sustentar si e sustentar o filho. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Ela se forma mais velha, ela já procurou esse curso de farmácia com uma intenção. Ela tem uma farmácia em São Paulo, na Rua Vergueiro, né? E, inclusive, a gente vê esse anúncio da farmácia dela, Farmácia Lange, com preços especiais para médicos e estudantes de medicina. O filho dela era estudante de medicina. Então, a gente tem, enfim, toda essa estratégia de ter um filho lá, utilizar esse processo. Então, a Fanny Lange, ela realmente utilizou essa profissão para se sustentar, né? Para viabilizar a sua vida na esfera pública. Outro caso interessante, né, que eu vou trazer nessas últimas trajetórias para vocês, é a trajetória da Maria Romano. A Maria Romano, ela se formou em 1908, com 18 anos, e ela era filha de um sapateiro, o Felício Romano, né? Ela, inclusive, depois de se formar na escola, ela registra o seu diploma, ela abre a sua própria farmácia, a Farmácia Consolação, na cidade de São Paulo, né? E a Maria Romano, ela acaba sendo um exemplo que tem dos mais diversos, mas isso é bem presente entre as formadas, de mulheres que adivinham dessas camadas médias urbanas. Então, quer dizer, a gente tem um sapateiro, a gente tem um indivíduo que conserta sapato, provavelmente tem um estabelecimento, tem uma ponte com o comércio, então vem dessas famílias que provavelmente teriam pequenos comércios, não necessariamente um grande industrial, como era o caso da Joana Stamato, né? Até porque esse anúncio do Felício Romano como sapateiro eu encontrei no Almanac Lemer, entre muitos outros indivíduos anunciados ali como sapateiro. Né? Outro caso de formada que viria dessa camada média urbana, inclusive de uma família relacionada ao comércio, é a Irma de Godoy. A Irma de Godoy, ela se formou na escola em 1915, com 29 anos. Ela ganhou o prêmio Braulio Gomes, então ela é uma das 3 formadas que adquiriu o diploma com distinção, e ela era filha de um açougueiro de Campinas. Então, quer dizer, a gente tem, novamente, esse caso de uma farmacêutica que vem de uma família com uma tradição comercial. O que eu considero bastante interessante, porque a gente não pode esquecer que a profissão farmacêutica é uma profissão envolvida com comércio também. Além de formular o medicamento, você tem que vender esse medicamento. As farmácias dessa época eram estabelecimentos pautados numa grande integração entre o balcão, onde o remédio era vendido, e o laboratório, que geralmente ficava aos fundos, no qual esse medicamento era formulado. Então, essas farmacêuticas que vieram de famílias de comerciantes, eu considero que elas entram na farmácia pelo comércio, né? Elas vêm de uma família de comerciantes, elas adquirem essa formação em química, em botânica, e acabam abrindo
em seus estabelecimentos, que se mostram para elas como uma oportunidade de ascensão social, né? E, por fim, né, a análise dessas 5 trajetórias nos permite acompanhar como os destinos e caminhos seguidos pelas formadas não se restringiram ao lugar subordinado e de auxiliar que lhes era relegado pelos fundadores da escola. A partir dessas trajetórias de formadas, a gente consegue apontar a agência dessas farmacêuticas. Como essas farmacêuticas, elas utilizaram a formação oferecida pela escola segundo seus interesses, abrindo estabelecimentos, formulando remédios, circulando na cena pública, tornando-se agentes ativos na institucionalização da profissão. Então, a farmácia adquirir espaço institucional em São Paulo, pelo menos o meu estudo, eu defendo isso, ele está diretamente relacionado à presença de mulheres nessa profissão. Elas são muito importantes para entender por que a farmácia adquiriu um espaço institucional nessas décadas iniciais do século XX. Essas foram as referências que eu usei para elaborar o meu trabalho, e eu gostaria muito de agradecer. Gostaria muito de agradecer a oportunidade. Aqui está meu e-mail, se alguém quiser trocar ideias, enfim, eu estou sempre disposta a conversar. Muito obrigada. É isso. Boa noite. Muito obrigada, Isabela. Sua fala foi assim uma pesquisa bem densa, né? E o Luiz, inclusive, eu não sei se ele já entrou em aula, mas se ele quiser comentar, porque ele já colocou algumas informações aqui, a gente vai abrir para 3 perguntas, mas não sei, Luiz, se você ainda pode falar, que ele dá aula na faculdade aqui em Itu, mas ele colocou aqui algumas informações. Beleza. Sobre o pai da Alice. Perfeito. Não, realmente, eu acabei de ler que tinha loja na Rua do Comércio, né? Eu não sei se ele vai querer falar, acho que eu tô falando em cima. Porque ele entra para dar aula agora. Tá. Não, tudo bem. Mas eu não sei, eu acho que inclusive. Ele tá aqui ainda. Luiz, você consegue só falar um oi? Oi, vocês me ouvem? Sim. Então, o Antônio Cabo de Camargo Teixeira foi um comerciante importante em Itu, teve uma expressão política importante como republicano, né? E as farmácias, nesse tempo, serviam como pontos de apoio, né, nas questões políticas, de grupos políticos, não é? Eu não sei se isso faz parte da sua pesquisa também, né? Nós somos de uma família de comerciantes, de farmacêuticos. Meu tio bisavô tinha a farmácia Souza, bem no centro de Itu, né? E essa farmácia serviu para o diretório republicano, que era uma das estruturas de política mais importantes, inclusive do grupo que é decorrente da Convenção de Itu, né? Cujo tema principal aí do museu. E esse Antônio Carlos Camargo Teixeira fazia parte dessa patota que se reunia na farmácia do meu tio, portanto, do diretório político, né, dos chamados jagunços. Quando você falou Teixeira, não é, e esse nome, João Carlos de Camargo Teixeira, imaginei que pudesse ser sobrinha desse sujeito que parece que tratava um Teixeirão para ele, né? Deve ter, talvez, até uma das caricaturas do Peri Blackman sobre ele no museu, não sei se estão no Museu Republicano em exposição ainda, mas talvez tenha material sobre ele, né? Aline, se você quiser passar o meu e-mail para a Isabela depois, se eu tiver mais alguma informação, eu vou ter aqui. Precisaria procurar os alfarrábios aqui, devo encontrar mais alguma coisa, né? Parabéns pela sua pesquisa, muito bacana, viu, Isabela? Parabéns. Inclusive, muito obrigada. Esse casamento também, né, Luiz? Porque a família Bicudo dá para ela perseguir, saber. Vai que não foi aqui em Itu que ela abriu, mas em Indaiatuba, que também tem a família Bicudo, né? Eu acho que dá para. Vou passar o seu e-mail, Luiz. Tá. Esse Gastão Bicudo deve ser tio do Dr. Braz Bicudo de Almeida, que era médico de uma família também de pessoal ligado à saúde. Talvez ela esteja num contexto também de pessoas ligadas a profissões, né? Talvez a gente encontre mais algum farmacêutico na família.
Se não me engano, tinha uma farmácia que era de um Teixeira, mas agora, nesse momento, eu não sou capaz de identificar. Mas se a Isabela fizer o favor de me mandar um e-mail, eu vou procurar alguma coisa aqui, tá? Tá bom, Aline, obrigada, mais uma vez, parabéns pela professor Luiz. iniciativa, viu? Esse curso foi Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Oi, Aline, você prefere que eu responda agora ou a gente, enfim, ajunta mais? Tá fechado seu microfone, não estou conseguindo te ouvir. Acho que é melhor, assim, se as pessoas quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta, né? A gente tem mais um pouquinho de tempo, então mais umas 2 perguntas, se vocês quiserem. Acho que a Valéria tinha uma pergunta. Nossa, quanta informação importante, muito obrigada. Apenas por curiosidade, a farmacêutica alemã abriu a farmácia na Rua Vergueiro por ser o espaço geográfico onde moravam as famílias alemãs? Acho que é uma pergunta, Isabela, você pode... Sim. Posso já? Enfim. Então, primeiro em relação ao Luiz Roberto, agradeço bastante o compartilhamento da informação, realmente era algo que eu não sabia, né? A Alice Teixeira, eu acabei também não trabalhando muitos detalhes sobre o caso dela, e acho bem interessante isso que você comentou, como a farmácia como espaço de articulação política. Eu acabei não detalhando isso ao longo da minha pesquisa, mas em alguns momentos que tem descrições das farmácias, isso é muito comentado, que o balcão da farmácia, ele é um local de sociabilidade, onde as pessoas se encontram para discutir diferentes temas, e é muito legal você trazer esse exemplo empírico mesmo de como isso funcionava. Vou querer bastante pegar seu e-mail e agradeço bastante. Em relação à Valéria, foi Valéria que diz? Deixa eu achar o nome dela aqui. Da Valéria, eu creio que sim, Valéria, realmente essa informação em relação ao porquê de ser na Rua Vergueiro, eu acabei não acompanhando. Acabei não vendo porquê especificamente nesse local. Acabaram sendo muitas farmácias, então acabei não detalhando muito nesse sentido. E só uma coisa também pro Luiz Roberto, que ele falou dessa questão do médico, né, do Brás Bicudo de Almeida, e eu encontrei o nome da Alice Teixeira numa genealogia e ela tem um filho médico, então muito provavelmente é esse indivíduo que você está trazendo aqui para a gente. Enfim, é isso. Obrigada, Isabela. Mais alguma pergunta? Oi, será que eu posso perguntar? Claro. Tudo bem? Boa noite a todos e todas, né? Eu me chamo Ana Paula, e eu achei muito interessante na fala da Isabela, que ela mostra uma foto que saiu no Jornal do Comércio, se eu não me engano, falando das formadas, e eu fiquei pensando como é que o comércio, se você chegou a ler a notícia toda, como é que o jornal se posicionou em relação à presença dessas mulheres na faculdade. E um outro ponto, que é mais um comentário que eu acho muito interessante, é que enquanto a atividade de professora era muito bem vista, professora primária, muito bem vista para as mulheres, até hoje, né, a gente não encontra essas mulheres ocupando cargos nas universidades, assim como a Isabela não encontrou farmacêuticas dando aula, eu, quando pesquisei a área de medicina, né, nesse período mais ou menos, também não achei nenhuma mulher catedrática, então é interessante que para ocupar esses espaços já não tinha tanta, elas já não, talvez não fosse muito bem visto, enfim, tinha algum conflito maior, alguma tensão maior. Mas é comentário rápido mesmo. Então, obrigada, Paula, pela colocação. E então, é super interessante esse jornal, né? Esse número, porque chama Na Escola de Farmácia o artigo, né? E, inclusive, isso é um critério de distinção, realmente, isso é mencionado, e existe uma entrevista com uma aluna da odontologia que menciona um pouco a sua atuação na escola.
E, novamente, e aí é interessante, porque é muito complicado a gente achar as formadas falando de si mesmas na profissão. Eu, geralmente, consigo perceber como elas atuaram pela trajetória, se abriu farmácia, se não abriu, esse tipo de coisa. Mas é complicado ver as mulheres falando. Acaba que as mulheres da odontologia, não sei dizer porquê, mas elas falam um pouco mais. Então, eu acabei acompanhando mais esse discurso de mulheres dentistas, que acabam estando na mesma instituição de ensino. A odontologia também é muito relacionada ao magistério, às crianças, ao cuidado da boca das crianças e tudo mais. E é bem interessante trazer uma coisa aqui, que até a professora Ana Paula colocou na apresentação dela, né, como quando essas mulheres vão falar do seu próprio lugar, elas querem, digamos assim, ocultar a feminilidade delas mesmo. Então, elas vão falar, que nem tem um discurso muito forte que tá, se não me engano, nessa publicação, que é afeminadas pela natureza, varonis pela educação. Então, a educação traria esse critério varonil, masculino, que é onde estaria a parte boa, digamos assim. Então, quer dizer, a gente percebe sempre uma dobra aqui. Ao mesmo tempo, como você falou das professoras catedráticas em medicina, ao mesmo tempo que as mulheres estão entrando nesse espaço de ensino, ocupando esses lugares, e isso é muito importante, ainda está se barganhando com uma concepção na qual o feminino é algo negativo e o masculino é algo positivo. Então, quando essas mulheres elas falam sobre si mesmas, elas ativam um vocabulário muito similar aos dos fundadores. Concepções essencialistas, varonil, esse tipo de coisa que remete ao masculino como coisas positivas, né? As mulheres como professoras realmente é outro ponto dessa barreira, elas estão aí atuando e são importantes, mas elas não lecionam, né? E uma coisa interessante é que a gente tem, acaba por uma questão de tempo, para não ficar muito pesado, eu acabei não trazendo o caso de 2 farmacêuticas, que inclusive são filhas de fundadores, então, quer dizer, elas já têm uma família próxima da escola, é inegável, e elas se tornam preparadoras. É o máximo que eu vi elas chegarem. Então, a preparadora ou preparador seria uma espécie de professor particular. Particular não, desculpa, professor substituto. Tá? A gente tem o catedrático encarregado e o substituto. E elas não vão muito além dessa etapa. Inclusive, a Hebe de Andrade, ela é preparadora, eu fui acompanhando outras temporalidades, ela é preparadora por quase 20 anos. E não se torna professora posteriormente. Então, a gente está nessa dobra, elas estão entrando, mas ainda existe um grande ambiente de barganha e de compreensões que ainda está muito consolidado. E obrigada. Obrigada, Isabela. Mais alguma pergunta? Não. Olha, Isabela, a gente conseguiu fazer em 1 hora e fazer perguntas e você poder. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Se não,